Olá, tudo bem? Você que vai fazer vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Tá estudando bastante? Não se esqueça, em redação é uma disciplina que tem um peso gigantesco. Nossa banca da UEM é excelente, criteriosa. E nós temos aqui para o nosso vestibular da Universidade Estadual de Maringá a presença constante do relato. Prof, onde cai relato? Em que momento cai relato? Galera, cai no PAS 1, então você que faz primeiro ano do ensino médio, cai relato. PAS 2, PAS 3, vestibular convencional. Sem falar que nós temos o relato ainda espalhado em algumas universidades do Brasil. Joia, de vez em quando ele dá uma aparecidinha ali na Federal do Paraná, de vez em quando dá uma presencinha ali na Estadual de Londrina, que nós podemos ter o relato em outros lugares também. Beleza? O que nós vamos fazer nessa aula de agora? Vamos entender o que é o relato e vamos ler um comando de uma prova em que foi pedido a produção de um relato. Vamos lá? Vamos estudar comigo? Vamos lá. Começando. O que é o relato? Sempre aqui a gente também tem um pouco da teoria, mas primeiro eu quero que você raciocine comigo. Quando você contar um fato, retirando o máximo de emoção dele, tá? Para ele ficar sequenciado, tá? Numa ordem que a pessoa consiga compreender com bastante clareza. O fato já aconteceu, olha o verbo no pretérito, predomínio do pretérito. Você fizer isso, trabalhando os outros elementos da narrativa, personagem, o tempo, um espaço simples, sem grandes detalhes, você terá aí um relato, tá? Opa! Então, o que eu trombando aqui? Então, o que é um relato? É uma história que vai contar as ações já ocorridas, que foram feitas, produzidas, sentidas por um ou vários personagens. Temos um relato de primeira pessoa, relato pessoal, ou um relato de terceira pessoa, tá? Um relato impessoal, um relato noticioso. Um dos grandes problemas dos alunos nos vestibulares no que diz respeito ao relato é colocar neste texto uma quantidade enorme de emoção. Ao colocar uma quantidade grande de emoção, você vai alimentando esse seu texto, dando cada vez mais emoção e chega ao clímax, não é? Uma narrativa em que chega-se ao clímax. Ao fazer isso, você descaracterizou o relato. Então, nada de colocar emoção, muito menos de alimentar progressivamente essas emoções para chegar ao clímax. O que mais? Se o relato for solicitado sozinho, só para uma produção, você pode colocar um título simples, básico. Se ele for fazer parte de um outro texto, se ele for fazer parte de uma reportagem, se ele for fazer parte de um livro, ele quase sempre não tem título. Aletheia, então o que eu faço? Observe o comando da prova. Observe como que está o pedido deste relato ali. Tá? Nós vamos olhar um agora e temos outra aula de relato que você também depois pode acessar, que temos um outro exemplo. Então tem que observar com bastante atenção o relato. Ele é curto, ele é rápido e ele tem esse caráter também de te informar sobre um fato que já aconteceu. Joia? Aqui comigo então, vamos lá. Relato, tipo de texto que torna conhecida uma ação ou sequência de ações já ocorridas. Quando se conta como foi um acidente, de que forma um jogador fez um gol ou como um crime ocorreu, por exemplo, estão sendo produzidos os relatos. Então você vem e conta para o seu amigo como que ocorreu aquele gol do seu time preferido. Ao contar sem colocar muita emoção, você está relatando um fato já ocorrido, né? Ok? Características. Se ele for um relato de primeira pessoa, relato pessoal. Então, lá no comando pode vir escrito, faça um relato pessoal, darari, darará. Você já sabe, primeira pessoa. Se estiver escrito assim, faça um relato noticioso, relato de terceira pessoa, predomínio da terceira pessoa. Faça um relato impessoal, predomínio da terceira pessoa. Elementos básicos da narração presentes no relato.
personagens, tempo, espaço, narrador, enredo e desfecho. O que nós temos que destacar aqui? Opa, tananana, vamos abrir de novo. O que nós temos que destacar aqui? Ô, Jesus, o que a Letéia está fazendo? Espera aí só um pouquinho. Vamos pegar uma canetinha vermelha. Isso, muito bem. Temos que destacar, vamos colocar um treme-treme aqui embaixo, uma setinha, destacar que não tem clímax. Então, cuidado com isso aí. Quero que você destaque aí nas suas anotações na sua casa, sentadinha, assistindo minha aula, anotando e estudando, né? Muito bem. Anote, não tem clímax. O que mais? Título. Quando for pedido, ó, observe o comando de produção. Observou este comando de produção? Tá com característica ali para pedir título no relato? Você coloca. Não tá? Não coloca. Professora, é para eu colocar título. Como que ele tem que ser? Simples e direto, tá? Simples e direto. São exemplos de relatos, boletins de ocorrência. Como assim boletim de ocorrência? Ocorreu um fato, polícia foi chamada, foram presos dois indivíduos e daí depois eles estão prestando depoimento e está sendo colhido o depoimento desses dois indivíduos. Como é que esse depoimento é colhido ali? É colhido com um certo distanciamento, sem envolvimento emocional. Não vai colocar assim, a pessoinha que está ali trabalhando, recolhendo esse depoimento, digitando esse depoimento, ela não vai escrever assim. E então esses marginais, tomara que sejam presos mesmo. De jeito nenhum. Os indivíduos, tá? As pessoas, eles, ok? Se for menor de idade, mais cuidado ainda, os menores, tá? O marido, a esposa. Então, sempre com esse distanciamento respeitoso, inclusive, porque a pessoa pode, de forma alguma, ser culpada, e mesmo se for, nós não estamos aqui para julgar absolutamente ninguém. Então, sempre tem que ter esse distanciamento respeitoso, ok, meus queridos? Continuando, então. Por isso que a gente tem nos boletins de ocorrência esse distanciamento, tá? Para não ter esse envolvimento emocional, para não fazer o texto chegar a um clímax. Porque você imagina só, daí depois, vamos supor, aquilo ali vira um processo e depois acaba indo a julgamento. Você imagina o juiz depois lendo isso, estudando o caso ali para ele se inteirar da situação e está escrito desse jeito. E esse marginal que merece ser preso e vamos fazer justiça. Imagina o juiz lendo isso. Pode vir até a interferir nele, tá? No julgamento dele. O que não pode acontecer. Então, é feito um relato para chegar às mãos do juiz da forma mais direta, objetiva, verdadeira possível, tá? Relato, professora Letéia, é muito próximo de um relatório? Exatamente, é muito próximo de um relatório. Imagina você daqui a um tempo fazendo lá a sua disciplina no curso de medicina, por exemplo, vamos supor que você queira fazer medicina, e você está ali assistindo, fazendo a aula, aprendendo com o seu professor de obstetrícia e é um parto natural. Daí você assistiu a aula, participou e daí o seu professor ou a sua professora fala assim para vocês, da sala lá, vocês 10, vocês 12, fala agora eu quero um relatório sobre isso. E você se emocionou muito com aquele parto, mas a professora pediu um relato, um relatório sobre isso. Mas não, você enche de emoção e o neném nasceu e era a coisa mais linda. Não é isso. O que a professora, essa médica quer? Ela quer uma parte técnica para entender se você conseguiu saber, compreender o processo, tá? Se acontecesse alguma coisa com aquele nenenzinho que acabou de nascer, se você conseguiria ter uma ação rápida, direta, objetiva. Se acontecesse alguma coisa com aquela mãezinha, se você conseguiria ter uma ação rápida, direta, objetiva. Então, por isso que o relato, ele tem essa objetividade, está me entendendo? Tá? E o fato já aconteceu. Então, olha o predomínio do passado. Estou falando predomínio. Depois você pode vir para o presente, fica muito interessante e, inclusive, fazer projeção de futuro. Tá? Beleza? Então, aqui, os nossos exemplos. Boletim de ocorrência.
Ficou claro para você? Biografia, contar sobre a vida do autor, da autora, diários. Quem faz diário, tá? Todo dia, todo dia, todo dia. Um dia ou outro você enche aquela folha de emoção, mas se você está fazendo um diário a fim, ou com a finalidade, melhor dizendo, de depois ele virar um estudo de caso, alguma coisa nesse sentido, você não vai colocar emoção também, tá? Blogs, relatórios e assim por diante, tá? Verbos, então. Tempo predominante do pretérito, presença do presente e, quando possível, coloque perspectiva de futuro. Quando possível. Contar algo com coerência e clareza. Aletheia, o que é essa tal dessa coerência? É a lógica dentro do texto. Então, se o seu personagem viveu a ação aqui dentro dessa nossa sala, por exemplo, dentro do nosso estúdio 2 da Sala do Saber, e depois ele aparece morto no estúdio 3 da Sala do Saber, espera lá. Em algum momento você tem que fazer essa explicação de como é que ele faleceu aqui e apareceu lá, tá? Então, tem que ter essa lógica, tem que ter essa explicação, coerência, beleza? Coerência e clareza. A pessoa que está fazendo a leitura não precisa parar para ficar pensando e ela montando o quebra-cabeça, que veio, encaixa aqui, então é por isso, que interessante, então faleceu aqui no estúdio 2, apareceu na sala 3, porque... Não, isso aí é filme de ação, isso aí é filme de investigação, isso aí é série, relato não. Relato tem que estar claro, explicado, tá? Essa sequência. O que mais? Tudo tem que se encaixar perfeitamente na proposta do vestibular. Não existe essa de você mudar a proposta. Não pode. Em se tratando da Universidade Estadual de Maringá, de forma alguma, você deve mudar a proposta. Não, aqui eu entendi, então você fez uma interpretação errônea. Não é para fazer desse jeito, não. É para seguir criteriosamente, perfeitamente, os itens da proposta, que são sempre extremamente bem elaboradas, cheias de detalhes, por isso nós vamos estudar algumas delas. Ok? Continuando aqui, então, fique atento ao número de linhas. Número de linhas exigido. 12 a 15? Ótimo. Essa é a média da UEM. Mas nós podemos ter uma Federal do Paraná com 10. Nós podemos ter uma Universidade Estadual de Londrina com 10. Nós podemos ter uma UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, com 18 linhas, com 20 linhas, se assim ela o desejar. Ok? Então, fique bem atento ao comando no que diz respeito ao número de linhas. Ótimo? Vamos ler agora um comando de um relato solicitado pela Universidade Estadual de Maringá. Vamos lá? Eu vou colocar os textos, vou fazer a leitura, eu me ausento um pouquinho da frente da tela, você fica só com o áudio e com a visão aqui do que é mais importante neste momento. Combinado? Então, vamos lá. O texto 1 trata dos fatores que podem contribuir para o sucesso no vestibular. No texto 2, destaca-se um desses fatores, a inteligência como elemento para o sucesso nas áreas pessoal e profissional. Tendo estes textos como apoio, redija os gêneros textuais solicitados. Texto 1. O segredo do vestibular. Medicina. A paulista estuda no tradicional Colégio Bandeirantes, um dos campeões em aprovação no vestibular, mas, por garantia, matriculou-se em um cursinho. Anoto tudo o que os professores falam durante as aulas, assim gravo melhor as informações, afirma. Maíra Tereza Lima Pereira, 22 anos, faz cursinho para conseguir uma vaga em medicina veterinária. No ano passado, passou para a segunda fase na Universidade Estadual Paulista, Unesp, mas foi reprovada porque errou todas as questões da prova de matemática. Este ano eu não vou zerar porque tenho estudado muito mais, estou mais confiante. Desta vez eu passo. Ela é mais uma estudante que abdicou das horas de lazer para ficar mais tempo com os livros. Mas qual é o segredo para passar no vestibular? O neurologista Ibsen Tadeu Damiani, professor da Santa Casa de São Paulo e secretário da Divisão de Neurologia da Associação Paulista de Medicina, APM, explica que
Os vestibulandos têm que assimilar muita informação em um curto período de tempo. E o problema é que muitos dados acabam se perdendo pelo meio do caminho. Quando estamos lendo, as informações visuais são transmitidas ao córtex occipital e percorrem um longo caminho até chegar ao lobo temporal. Explica. No processo, há uma alteração na taxa de disparos químicos entre os neurônios, as células que fazem a comunicação de dados no cérebro. Essa é a memória de curto prazo, que você usa rapidamente e esquece em seguida. Isso significa que, para lembrar um dado 2 semanas depois de tê-lo captado na mente, é preciso convertê-lo em memória de longo prazo. Esse trabalho fica a cargo do hipocampo, segundo o médico. Depois que os dados são integrados aos circuitos do cérebro, o hipocampo descansa e quem trabalha é o lobo frontal, estrutura responsável pelo processo de recordação. É ele que traz à tona todas as informações que foram devidamente estocadas. Não basta ter um QI elevado e não saber manter a calma. Quem não faz muito esforço para aprender as matérias é Herbert Solomon, 17 anos, ex-aluno do Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, POINT, voltado para superdotados. Ele dispensa os simulados do cursinho e garante que não estuda mais que 4 horas por dia. Durante o tempo em que se dedica aos livros, ouve música e assiste a televisão ao mesmo tempo. Se eu estudar por muitas horas, esqueço tudo que li. Por isso, prefiro prestar atenção às aulas, porque assim memorizo grande parte das informações. Solomon é candidato a uma vaga de engenharia mecânica na USP. O psicólogo Rubens Riveras Valverde constata que a falta de controle emocional explica o fato do aluno tido como brilhante não se dar bem nos exames. Ele acredita que o sucesso no vestibular não é exclusividade do gênio ou do conhecido CDF. A força de vontade faz com que muitos adolescentes que não são considerados inteligentes convertam esse sentimento em capacidade de passar em uma prova, diz. Do ponto de vista matemático, é praticamente impossível passar no vestibular só chutando. Mas e aquela fezinha? Conta na hora da prova? O matemático Jorge Oishi, da Universidade Federal de São Carlos, o FSCar, não acredita muito nessa história. O especialista calculou para o Terra quais seriam as chances de um candidato que não sabe absolutamente nada passar no vestibular por meio do chutômetro, em uma prova de múltipla escolha com 5 alternativas. Não importa a alternativa escolhida, a probabilidade de um aluno acertar no chute é de 20%. Para acertar 2 questões, a chance diminui para 4%. 1/5 vezes 1/5 igual a 1/25 e 1/25 vezes 100. E para acertar 3 fica ainda mais difícil, 0,8%. Explica. Mas a estatística do matemático não é tão pessimista assim. É claro que, se o candidato chutar apenas algumas questões e souber a maioria, a coisa muda de figura. Ele pode ficar com 2 alternativas, o que garante uma probabilidade de 50% de acerto. Conclui. Tudo isso era o texto 1. Tudo isso era o texto 1. Texto 2. O poder da inteligência. Pesquisas revelam que as pessoas com QI elevado têm também inteligência emocional, com alto potencial e boas chances de realização pessoal e profissional. Sabe-se agora que o nível de inteligência da humanidade tem aumentado muito. E segundo os especialistas, existe um arsenal de recursos para expandir a capacidade mental das pessoas, sobretudo a inteligência das crianças. A Mensa Brasil é o braço brasileiro de um clube internacional, nascido na Inglaterra em 1946, que reúne alguns dos donos dos mais altos quocientes de inteligência, QI, de todo o planeta. Conversar com essa gente é uma experiência que comprova algumas das últimas descobertas feitas pelos cientistas que pesquisam a inteligência e o comportamento humano. Essas pessoas tendem a ser mais curiosas, seus interesses abrangem um universo maior, e a relação delas com o mundo é mais rica.
aos gênios ranzinzas e os sábios ermitãos. Mas tudo indica que estes são exceção à regra. Pelo que a ciência vem reafirmando, o quociente de inteligência medido pelos testes mais tradicionais, aqueles que detectam a capacidade de raciocínio linguístico, matemático e lógico, indica também o potencial da pessoa para se relacionar com os outros, para enfrentar os problemas do dia a dia. Nessa perspectiva, o QI seria um fator importantíssimo para o sucesso. Adaptação do texto disponível, nananina, revista Veja, ótimo, tudo certinho. E então nós temos a proposta da Universidade Estadual de Maringá. Gênero textual, relato. Como professor de ensino médio, relate em até 15 linhas a experiência de um ex-aluno que foi aprovado no vestibular, valendo-se da inteligência, do esforço e da sorte. Para nomear esse aluno, utilize os nomes Margarete ou Gastão. Voltei. Povo, comando interessante, cheio de detalhes, uma delícia. Vamos lá comigo? Como professor do ensino médio, então quem é você? Você é um professor do ensino médio. Eu. Vamos lá. Estudar o comando. Como professor do ensino médio, relate. Ó, o que eu tenho que fazer? Um relato. Lembrar da estrutura do relato. Relate. Ótimo. Em até 15 linhas, no máximo 15 linhas. O que é para eu relatar? A experiência de um ex-aluno que foi aprovado. Pera lá, ó que importante isso. O seu aluno, professor, já passou no vestibular. Opa, pretérito. Pretérito. Então, nada de criar expectativa. E aí, será que ele passará? Não, já passou. Valendo-se. Então, o que essa pessoinha que passou no vestibular utilizou? Inteligência, deixa eu colocar outra cor aqui. Inteligência, esforço e sorte. 3 itens. Inteligência, esforço e sorte. Para nomear esse aluno, utilize, olha aqui o nosso verbo no imperativo, você tem que utilizar Margarete, e aqui vou até colocar marca texto, tá? Margarete ou Gastão, tá? Muitos vestibulandos nessa prova colocaram um E aí no lugar de um O. Aqui tem um OU. Ou Margarete ou Gastão. Você não foi professor, você não foi professora da Margarete e do Gastão. Tá? Então você tem que escolher. Aqui, ó. Aqui é a escolha. Escolher. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais a compreensão desse texto e depois nós vamos ter o exemplo lá na parte 2 dessa aula. Como professor do ensino médio, relate em até 15 linhas a experiência de um ex-aluno que foi aprovado no vestibular, valendo-se da inteligência, do esforço e da sorte. Para nomear esse aluno, utilize os nomes Margarete ou Gastão. Beleza. Pensando comigo rapidinho aqui. Está sendo falado nesse comando que esse texto vai fazer parte de uma reportagem? Não, professora. Está sendo falado nesse comando, que esse texto vai fazer parte de um relato maior e vai servir para alimentar esse... Não, professora. É um relato pequenino, sozinho, ótimo. Então, é interessante colocar título. Então, nesse caso aí, é interessante colocar título. Entendeu? Então, vamos supor. O sucesso de Margarete. Percebeu que eu já tirei o clímax? Percebeu? Se eu já coloco assim, o sucesso de Margarete significa o quê? Significa que a Margarete foi aprovada no vestibular. Percebe? Então, eu já tiro o clímax. Então, eu já acerto mais uma característica.
tá? Então, professora, eu posso já começar na primeira linha ou no título mesmo, desvendando o que poderia vir a ser um enigma, o que poderia vir a ser um suspense, o que poderia vir a ser um... Exatamente, já mata lá no início. O sucesso de Margarete. Tá? Primeira linha. Sou professor do ensino médio, então vou ticando aqui. Sou professor do ensino médio e tive o grato prazer de dar aula para a Margarete, minha aluna, que hoje, minha ex-aluna, perdão, que hoje cursa Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Paraná. Margarete era uma aluna ótima, usava muito bem a sua inteligência, pois, além de ser inteligente, ela usava tal capacidade com o seu esforço. Todos os dias a moça passava a tarde inteira estudando, debruçada sobre seus livros. No dia do vestibular, Margarete teve um ponto ainda mais importante na sua vida. Ela pôde contar com a sorte quando viu um dia maravilhoso se abrir à sua frente, pois Margarete gosta muito do sol. E ela sentiu muita felicidade, muito agradecimento em ter sorte de ter ali um dia bem ensolarado. Fico feliz em ter podido participar da vida acadêmica de Margarete, ou de poder, vir a participar da vida acadêmica de Margarete. Espero que ela seja uma excelente profissional no futuro. Ponto final. Acabei meu texto. Isso é relato. Beleza? Vamos fazer outros relatos, vamos ter outros exemplos, vou colocar depois textos, já tem, mas vou colocar para você ainda mais exemplos de textos de relato para você fazer análise, tá bom? Veja comigo depois a parte 2, que é um texto escrito. Um abraço.